inteira, vocês estão vendo? Valendo! Vocês estão vendo minha tela, que agora eu não vou ver vocês mais. A gente está vendo a sua tela. A E gente o tá vendo a slide por vir. tela. A gente está vendo sua versão de apresentação. Acho que tá com a tela trocada. Tá com duas telas, Brenda? Ah, tá, tô. Peraí, então. Então a gente tem que inverter elas, né? Eu escolhi a tela errada, muito bem. Para quem estiver vendo essa gravação no futuro... Não, o Bruce vai cortar, o Bruce vai editar. O Bruce vai cortar, vai sim. É isso aí. Fazer edição. Você pode parar e começar de novo, Bruce. Não. Vamos lá. Agora sim, vocês estão vendo só a tela de apresentação, certo? Perfeito. Sim. Beleza. Então, vamos começar. Agora você corta e a gente começa. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Brenda, eu sou aluna de mestrado aqui do curso de Neurociência e Cognição. Sou orientada pela professora Maria Tereza e co-orientada pela professora Caterina. Hoje a gente vou trazer para vocês alguns pontos de um artigo que fala sobre as melhores práticas para publicar com trabalhos com NIRS, né? Como esse é né, a gente está com um grupo onde tem algumas pessoas que trabalham com NIRS ou com algum equipamento meio parecido e tem pessoas que não trabalham com esse tipo de equipamento, fique à vontade para perguntar, né? Qualquer coisa que não ficou muito estranho, assim, vocês podem falar. Mas eu não vou me aprofundar tanto qual tipo de processamento é melhor que outro. Esse acho que é muito específico. Minha ideia é tentar explicar por que algumas... É importante especificar algumas coisas nesse tipo de artigo, alguns pontos destacados pelos autores, né? E alguma experiência que eu tive, tanto agora fazendo a revisão de alguns estudos e da minha própria experiência no mestrado trabalhando com essa ferramenta, tá? Só para vocês, um detalhezinho, esse paper é extremamente recente, tá? Então, ele quase praticamente saiu do forno. Para quem não conhece essa ferramenta, né, o NIRS é o chamado de espectroscopia de infravermelho próximo funcional, e basicamente a ideia dele é a gente conseguir captar o sinal cerebral de forma indireta. Então, para isso a gente utiliza a atividade hemodinâmica. Então, a gente tem uma correlação bem forte de quando a gente estimula o cérebro fazendo uma tarefa, depois disso a gente vê uma mudança da atividade hemodinâmica naquela região. Então, como tem essa correlação bem forte, a gente consegue estimar aquela atividade cerebral captando esse sinal de concentração de óxido e desoxihemoglobina. E isso é feito, a gente coloca, né, uma touquinha, por exemplo, com alguns canais aqui. Um desses canais emite um infravermelho, então emite uma luz vermelha, e aí essa luz vermelha passa pela pele, passa pelo osso, né, chega uma parte na superfície do córtex. Essa parte do córtex, né, esses tecidos que a gente tem aqui, eles são capazes de absorver essa luz e refletir parte dela. Então, essa diferença do que entrou e saiu, a gente coloca outros sensores que detectam essa luz infravermelha, a gente faz uma continha aí do que entrou e do que saiu. Uma coisa bem bacana no nosso sangue é que a gente tem as nossas hemácias, né, quando elas carregam oxigênio ou não, elas têm curvas bem distintas de absorção dessa luz. E como elas têm essas curvas distintas, a gente consegue medir, utilizando pelo menos duas comprimentos de onda, qual que é a diferença em pontos diferentes. Então, a gente consegue ver essa relação indireta, essa relativa dessa atividade. Então, já estou dando duas informações importantes, né? A gente não mede atividade cerebral direta no neurônio, e não é uma medida direta. Direta no sentido de um valor absoluto em si, é sempre relativo nessa ferramenta.
tá? Então, esse é bem o geral do que é essa ferramenta do NIRS, tá? No artigo, como ele está falando, né, de como se publicar esse tipo de trabalho, então ele pontua alguns pontos interessantes que valem de forma geral, assim, acho que para qualquer artigo, né? Então, o títulos de artigo, ele pontua que eles precisam ser informativo, específico e conciso, que os artigos, né, os mais citados, eles tendem a ter um título mais curto, sem marcações como a ponto de interrogação, dois pontos e hífen, né, esse tipo de... Geralmente, os textos que vêm com esse tipo de marcação, eles são mais longos também, né. E ele indica também que é interessante ter uma preferência maior para aqueles títulos que descrevem já o resultado, né, achado, mais do que quando ele descreve o método, tá? E o resumo, ele precisa conter, então, uma parte, né, de cada seção do artigo, né, então ele precisa contextualizar, indicar quais são os objetivos daquele artigo, os métodos utilizados, então, qual que foi o desenho experimental, os estímulos utilizados, geralmente ele já vem com, ou ele vem com o N da amostra, ou pelo menos um perfil geral, assim, trabalhei com idosos de tantos a tantos anos, pelo menos alguma indicação da cara desse grupo que foi avaliado. No caso do NIRS, ele ainda é interessante estar no resumo de forma bem específica, quais foram as regiões, então, só voltando assim, né, a gente está pegando regiões diferentes, cada trabalho pode usar só o frontal, pode ser só o occipital, então, como tem uma variabilidade muito grande, é interessante nos trabalhos de NIRS mostrar quais são essas regiões já no próprio resumo, no abstract, né. Alguns processamentos utilizados e as análises estatísticas, né. Se a aplicação é de uma nova metodologia ou uma nova ferramenta, é legal ter algum tipo de detalhe de como foi validado esse método. Também precisa ter os resultados e a conclusão, né? Então, quais foram os principais resultados? No caso do NIRS, ter as indicações de variação de óxido, desóxido e hemoglobina nessas regiões de interesse. E a conclusão é já com a interpretação e qual seria o impacto desse resultado no campo, por exemplo. E praticamente ele tem um artigo inteiro nesse resumo, né? E mais do que isso, ele precisa, né? Uma das indicações que ele coloca é que ele precisa ser motivacional, né, no sentido de ele precisa ler o resumo com vontade de ler o resto do texto, e não descartá-lo, né? A ideia, no sentido. A gente está fazendo uma revisão com trabalhos do NIRS, e aí eu até coloquei aqui em cima esse ponto de palavras-chave, porque no NIRS, como varia muito qual região de interesse, tem alguns aspectos de processamento que variam bastante, a gente está fazendo uma revisão para tentar entender um pouco melhor, principalmente focado nos idosos. E aí, quando a gente faz essa revisão, a gente percebe que não tem todas as informações no abstract. Tem vários artigos que não tem tudo, e me dá uma raiva, porque aí eu sou obrigada a ler o artigo inteiro para ver se eu vou colocar esse artigo ou não no estudo de revisão, por exemplo, né? Então, esses artigos, na verdade, que tem essa falta de informação, na verdade, ele indica até uma certa falta de qualidade em resumir e sintetizar as informações do artigo, né? Então, essa é uma boa receitinha de bolos, ver um checklist aí de se tem todos os itens no resumo. Basicamente, a ideia de uma introdução de qualquer artigo é contextualizar onde o trabalho está inserido, né? Trazer quais são as questões, o que está em aberto nesse campo, com a revisão da literatura. Ele já indica aí quais são as suas motivações e para você, da proposta do seu trabalho, né? Você faz um brief aí do método que você vai aplicar, quais são as hipóteses e as predições que você tem nesse trabalho. Então,
Basicamente, isso aqui pode ser aplicado para tudo, independente de ser com NIRS ou não. O método, para mim, imagina que o método, acho que é a parte mais importante de um artigo. Tipo, a gente procura o artigo pelo resultado, mas para a gente poder reproduzir outros trabalhos, o método tem que estar bem descrito. Então, quanto melhor, mais específico e bem explicado e claro tiver os métodos, é maior a chance desse trabalho ser bem reproduzido futuramente, né? Então, a gente tem várias seções dentro do método. Em relação à população, de praxe, né, a gente coloca o número de participantes, dentro desses participantes, quantos são homens e quantos são mulheres, qual que é a idade e escolaridade, e esses fatores são essenciais para a gente ver um efeito, né, cognitivo. Então, a gente está estudando uma população que, se eles têm escolaridade muito diferente, eu posso ter um resultado muito diferente numa tarefa. Então, é importante ter esse tipo de informação lá. Outros que costumam vir bastante é o status socioeconômico, se todos são destros, se teve alguma especificação com isso, ou somente a porcentagem, e alguns vêm com a etnia também. No caso do NIRS, é interessante colocar a etnia, porque essa é uma ferramenta que varia muito se, por exemplo, eu estou trabalhando com pessoas que têm o cabelo muito escuro ou a pele muito escura. O NIRS, ele é uma ferramenta que tem diferença no processamento, na aplicação, se eu estou utilizando grupos diferentes ou pessoas de idades diferentes também. É muito diferente trabalhar com bebês ou com idosos, né? O tamanho a grossura do osso do crânio é diferente, os vasos sanguíneos extracorticais também são diferentes. Então, esse perfil, no caso do NIRS, ele tem uma importância relevante também nesse processamento na parte metodológica, tá? Todo trabalho também vem com os critérios de inclusão e exclusão. Alguns eles vêm com as tarefas neuropsicológicas, geralmente vem se tem o perfil clínico, né? E aí, no caso do NIRS, especificamente, ou com trabalho de neuroimagem de forma geral, se tem algum perfil clínico com lesão cerebral, aí ele já indica também quais são as regiões, quais os efeitos dessas lesões, e se tem algum tipo de achado clínico relevante, por exemplo, uma região X ocasionou uma afasia naquele participante. Então, esses são pontos importantes a serem considerados na explicação da população aqui. Um cálculo feito antes, né, de forma geral, para ver o tamanho da amostra necessária para você fazer o experimento. Isso aqui eu não tenho o costume de ver isso aqui nos métodos de um artigo pronto, mas quando você for fazer um projeto, né, esse daqui é importante fazer esse cálculo antes de você propor o experimento, né. No caso do NIRS, o tamanho das amostras da população, ele varia bastante. Então, tem muito trabalho com 10, hoje já se fala que tem um mínimo de 30, alguns são estudos de caso, então varia bastante aí. Outros são feitos com uma população bem grande, centenas de pessoas, então, uma centena. Então, aqui tem uma variação bem grande com essa ferramenta. Então, o que ele faz basicamente, propõe todas essas informações que foram colocadas aqui, põe numa tabela que resume e de forma organizada. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Dá para ver bem? Dá. Então, esse é um exemplo de um trabalho onde ele faz com idosos que tem um grupo controle e com demência. E aqui, então, tem o perfil básico, né? E aí ele vai mostrando os resultados de tarefas neuropsicológicas para cada grupo
de avaliação cognitiva. Uma coisa interessante aqui é que, neste caso, ele mostra o desempenho em ambos os grupos, tanto controle quanto o grupo clínico. Geralmente, eu vejo muito trabalho que, quando eu tenho um grupo clínico, ele só mostra as tarefas todas, mesmo aquelas que poderiam ser feitas pelo grupo controle, só do grupo clínico, né? Aqui ele também já mostra, por exemplo, a comparação estatística entre os dois grupos. Então, esse é um exemplo que eu achei bacana, tá organizado, mostra o tamanho da amostra lá em cima, tem a média e desvio certinho já acompanhado. Quando a gente fala... Brenda, posso rapidinho uma pergunta? Claro. Por que tem lateralidade? Você pode falar rapidinho? Sim. Por exemplo, em linguagem, para a gente é bem importante saber a lateralidade, mas tem algumas funções, algumas funções cognitivas, algumas tarefas, têm uma atividade maior e é diferente entre canhoto e destro. Então, isso é um fator. Então, é legal você saber se isso está equilibrado, se tem uma preferência para, por exemplo, destros. Um segundo ponto, dependendo do tipo de resposta, então, se eu estou usando resposta mão direita, mão esquerda, é legal ver, e tempo de resposta, não sei se é o caso desse trabalho, mas alguns, se você é destro, você tende a responder mais rápido com a mão direita do que com a esquerda. Então, tem esse tipo, se você não rodizar, tá certo falar essa palavra? Os seus estímulos pode ter uma interferência se seu grupo é destro ou não. Então, é interessante ver esse tipo de informação. Em trabalho com neuroimagem, tem diferença de ativação dependendo da tarefa, né? Isso, e às vezes o pesquisador pode optar de repente, coletar tarefa só com destros, né, deixar canhotos fora, embora uns 80% dos canhotos tenha lateralização igual como os destros, Isso. mas a gente não tem muito bem como saber, né, a priori. Então é uma decisão experimental mesmo e é bom reportar. Em qualquer estudo de imagem neural, geralmente a gente reporta. Uhum. Até aqui tem outra dúvida ou algum outro apontamento? Todos os experimentos a gente coloca qual é o desenho experimental, né? Como que a gente apresenta os nossos estímulos, ou como que é feito, né? Qual que é o flow do experimento que a gente fez, seja ele longitudinal, seja ele um experimento como de computador. Então, é legal a gente mostrar como que foi estimulado aquele participante, como que, se eu apresentei algum estímulo, qual que é o tempo de apresentação, e tudo isso é importante para a pessoa poder reproduzir depois. No caso do NIRS, tem um detalhe mais importante, que se a gente apresenta o estímulo e logo em seguida pede a resposta, ou se a gente apresenta o estímulo por várias vezes e depois vê a média desse bloco, isso tem uma interferência importante de como eu vou processar e um cuidado importante na hora de fazer, de olhar para esses resultados. Isso porque a resposta hemodinâmica, ela é mais lenta do que a atividade neural, né? Então, por exemplo, no EEG, se a gente dá um estímulo agora, daqui a alguns milissegundos eu já consigo ver uma diferença no sinal em resposta àquele estímulo. No caso do NIRS, como a resposta é hemodinâmica em ordem de segundos, até aquela curva hemodinâmica alterar e ela voltar para o basal dela, dura aí pelo menos uns 30 segundos aí de bloco, se eu fosse fazer um bloco. Então, eu tenho vários formatos de apresentação, de como apresentar esses estímulos, e para todos eles eu preciso de um intervalo mínimo aí entre um estímulo e outro. E uma das coisas que eu posso fazer, por exemplo, esse daqui da direita, o B, ele tem um estímulo, cada cor é um estímulo diferente, tá? E aí, se vocês verificarem, tem estímulo que tem uma distância pequena, uma distância maior,
e a distância entre eles é na ordem de segundos. E ele põe esse SOA, que é uma variação da duração do estímulo entre um estímulo e outro, que varia. Isso porque quando a gente está fazendo um estímulo, a gente está fazendo uma tarefa, desculpa, a gente tende a entrar no ritmo desse estímulo, dessa apresentação, dessa tarefa. E como a gente está vendo uma oscilação cardíaca, a gente também tende a entrar no ritmo que a gente está apresentando, foi estimulado, sei lá, como é que é a palavra certa. Então, é interessante a gente variar a apresentação dos estímulos para essa pessoa não ter esse caráter de previsão de quando vai vir o próximo estímulo e aí acabar sincronizando a atividade cardíaca, por exemplo, nessa apresentação. Qual que é o problema? Esse exemplo que está aqui em cima, ele é uma tarefa de decisão lexical, né? E quando a gente apresenta o estímulo e eu quero ver a resposta dele para a palavra, por exemplo, justiça, para eu poder apresentar a palavra seguinte, eu preciso dar um intervalo relativamente grande. E aí, uma forma de resolver esse problema, para não ficar uma duração muito grande, um estímulo, depois o outro, um estímulo, depois o outro, ou ficar a tarefa muito grande, ou a pessoa perder essa concentração, tem um formato que a gente chama de blocos. Então, durante um certo tempo, aí durante 30 segundos, eu apresento várias vezes aquele estímulo, deixo a pessoa sendo estimulada várias vezes, então ela está ali prestando atenção, tentando resolver a tarefa, e aí depois eu deixo lá mais 30 segundos com ela não fazendo nada, ou fazendo uma tarefa similar com alguma diferença. E esse momento de rest é quando, por exemplo, a curva ela tende a voltar ao basal. E aí, quando eu voltar para o próximo bloco, eu vou ter uma outra atividade, e aí ele retorna para o basal. Essa sequência de basal, atividade, ela influencia na hora de fazer o processamento, porque eu vou poder olhar, realmente essa mudança que eu estou vendo, ela é referente à tarefa e não à influência lá do estímulo anterior, porque eu esperei até essa curva, até a pessoa voltar a esse basal dela em descanso, tá? Deu para entender? Ficou muito confuso eu falando agora. Vou entender o silêncio como tá ok, tá bom? Eu entendi, mas eu não sei se eu entendi, porque... Já sabia ou se... eu já conheci esse desenho por conta da curva na ressonância, ou porque você de fato foi clara, mas para mim pareceu claro também. Pessoal que não tem experiência com técnicas de imagem, ficou claro? Acho que agora vocês precisam dar um feedback. Quem ouviu isso pela primeira vez? Para mim fez sentido. Então tá, estamos 100% de resposta positiva. Entender, a gente acha que entendeu. Vai ter certeza depois que tiver que falar isso, entendeu? Usar. Aí você vai ver se entendeu mesmo. Por que é importante descrever esse desenho experimental bem claro? Se eu, em vez de usar 30 segundos, usar 20, ou em vez de usar os estímulos, por exemplo, aqui é uma tarefa de fluência, mas se eu fizesse por exemplo, essa tarefa de decisão lexical em formato de blocos, uma das coisas importantes eu tenho um grupo de estímulos que agora ele está agrupado, e eu vou comparar esse grupo, esse bloco com outro. Então, se eu estou numa tarefa de decisão lexical, onde eu vou comparar ler palavras ou ler pseudopalavras, eu vou ter que ter um bloco de palavras e um bloco de pseudopalavras para poder comparar depois. Eu não vou poder misturar os estímulos. Então, quando você fala desenho de bloco ou desenho de evento relacionado, geralmente a gente já lê e já tem esse desenho, esse desenho na cabeça já. Eu já sei que a condição que eu vou comparar é o bloco inteiro e não os estímulos aqui dentro. E aí, quando ele fala para mim essa duração, eu já sei que no processamento eu tenho que considerar pelo menos, se eu estou mostrando 30 segundos, provavelmente eu vou usar pelo menos 20 segundos aí de que ele usou essa tarefa como uma condição que eu vou realmente comparar. Então,
descrever direitinho como que foi feito esse desenho é bem importante. E, de novo, no NIRS varia bastante. Então, de bloco, talvez nem tanto. Acho que eu tenho visto essa tarefa de fluência, eu tenho visto um padrão aqui de 30 segundos de tarefa. Mas em potencial evocado, não, desculpa. Esse evento relacionado, ele tende a variar um pouco também conforme o tipo de tarefa. Esse de evento relacionado, eu acho ele bem difícil de trabalhar com ele. A gente ia até propor uma tarefa assim no meu mestrado, e aí quando a gente viu que como a cara dele, como ia ficar depois, a gente acabou voltando para esse processo de desenho de bloco, que ele dá um pouco também de mais força estatística aqui. Você vai ver um bloco inteiro comparado com outro. E essa condição de, por exemplo, fluência, fazer tarefa de fluência, ele vai se repetir outras vezes, né, durante o experimento. O NIRS... Brenda? Opa, Rapidinho, volta. acho que você não está vendo. Eu levantei mão, mas você não está vendo, então não adianta. Essa parte é muito importante, né? Ela também significa mudar um pouquinho o jeito que nós pensamos um procedimento experimental. Então, quem faz pesquisa mais no nível comportamental, quando vai para as técnicas de imagem, ele precisa mudar o jeito de pensar no sinal e no dado, né? Porque o que é importante? Eu quero ver ativação quando eu faço alguma tarefa, mas se eu colocar, então, eu quero ver ativação quando, por exemplo, eu aperto o botão ou quando eu faço algo, né? Então, vamos pegar algum exemplo aqui de projetos que temos no grupo. Camilo trabalha com jogos digitais, então eu quero ver como o cérebro ativa quando essa pessoa joga um determinado minigame. Mas eu vou comparar isso como que é? Eu vou comparar com outros minigames, então eu preciso garantir que esses minigames são iguais, que muda apenas um componente dentro daquilo que eu quero estudar, né? Então, nesse desenho que a Brenda explicou, eu quero comparar palavras e pseudopalavras. Tudo é igual, tamanho dessas palavras, tamanho das pseudopalavras, apenas o que muda é que uma é sequência compreensível e outra é sequência que não tem conteúdo semântico, porque é uma pseudopalavra. Tá? Se eu não garanto que essas minhas condições são iguais, eu não tenho como concluir qualquer coisa dos resultados. Né? Porque eu não sei se ativou diferente, porque a pessoa teve que apertar mais rápido, ou porque as palavras eram mais compridas do que pseudopalavras. Tá? Então, isso é o primeiro desafio quando a gente prepara desenho experimental para estudos de imagem. Precisamos pensar qual é a matriz de componentes cognitivos envolvidos na tarefa e precisamos deixar as condições igualzinhas, apenas uma ou duas características são mudadas, tá? E aí, depois, o que a Brenda falou também é importante. Então, eu posso estudar, analisar, por exemplo, cada comportamento. Então, a pessoa teve que ler uma palavra e apertar botão para falar se é uma palavra ou se é uma pseudopalavra. Mas eu quero ver cada uma dessas palavras, eu quero ver como ativa o cérebro quando ela lê cada uma dessas palavrinhas. Aí nós temos uma limitação fisiológica, né? O efeito Bolt é mudança no sinal, mas ele é relativamente pequeno, né? Ele é em termos de 3, 6% só. Então eu vou conseguir ver, eu vou fazer um processamento estatístico e eu vou considerar, eu vou ter bastante ruído no meu dado também, então eu preciso ter um critério de corte, né? Algum sinal que não está muito evidente, eu vou cortar, porque eu não sei se é sinal ou se é ruído. Então eu tenho o que passa desse corte apenas é considerado como sinal válido, né? Como sinal relacionado à tarefa. Então se eu pego um sinal, né, de vez e juntar esses sinais pequenos para, de repente, ver como que na tarefa inteira, talvez eu não tenha força suficiente nesse dado para descobrir ou para ver qualquer coisa. Tá? Então, é feito, quando eu coloco uma sequência de sinais e agrupo eles em bloco, esse sinal se torna mais robusto, ele se torna mais forte. E aí, com isso, eu aumento minha chance de, quando eu vou comparar, quando eu faço estatística, quando eu limpo o movimento, né, e tudo isso, de que vai sobrar algum sinal que eu consigo, né, enxergar e relacionar com minha tarefa.
Então, esses detalhes, né, no desenho, eles são muito importantes, e eles, muitas vezes, vão definir se você vai achar ou não alguma coisa no seu estudo. Sim. Fora o efeito de facilitação, né? Então, tipo, depende se o fenômeno que você está olhando, ele tem efeito cumulativo, no sentido da própria função executiva envolvida ou não. Então, se você está no desenho de bloco e ele tem efeito cumulativo, você está deixando de verificar a curva de processamento inteira e não, tipo, você está encadeando estímulos com a mesma característica, então ele não tem que fazer isso, o início do processamento de novo. O que você chama de efeito cumulativo, Bruce? Explicar um pouquinho mais. Por exemplo, aquela questão de se eu coloco, pensando no experimento que a gente tem aqui, né, da ressonância. Então, tipo, se eu coloco palavras que têm o mesmo tamanho, exatamente na mesma posição, exatamente o conteúdo semântico parecido, coisa parecida, e não muda ela de posição em momento nenhum, o sujeito ele não tem que refazer movimento ocular, tipo, não faz nenhum tipo de movimento sacádico, ele não... o fato do estímulo estar exatamente no mesmo lugar faz com que ele consiga ler mais rápido por conta dessa facilitação. Então, tem um acúmulo de facilidade, e aí, por isso, talvez a curva ela se altere justo pelo simples fato de ele não ter que refazer essa recolocação, sabe? Então, eu te perguntei justamente para entender se você estava falando mais no nível neural ou no nível comportamental, mas me parece que você está falando mais no nível comportamental, né? Algum tipo de adaptação, como esse Não, mas tipo. no nível neural isso também pode acontecer, porque, por exemplo, se for uma tarefa, talvez aritmética, o sujeito, ele tem que fazer... a gente se baseia que, mesmo na aritmética, a gente faz o scan da equação, ainda assim, da esquerda para a direita, por conta da leitura. Então, Bruce, mas aí, por exemplo, numa tarefa aritmética assim, todos os blocos, vamos supor, tem uma tarefa aritmética fácil, média e complexa, que eu vou comparar as três. As três vão ter o mesmo tipo de padrão na construção do bloco. Então, isso, quando eu for comparar, vai se eliminar, né? Sim e não. Porque eu estou pensando no fenômeno por trás, não necessariamente a tarefa em si. Então, tipo, pensa assim, ó. Se eu estou habituado nesse em que você faz o jittering, o fato do sujeito saber que ele está... Se você faz um desenho em bloco, o sujeito antecipa o tipo de função executiva que ele vai usar, vamos chamar assim. Então, se ele está fazendo sempre aritmética, 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 o sistema, vamos chamar assim, está pré-preparado para fazer o próximo estímulo como aritmética. Então, você, na realidade, você não está medindo a curva de preparação, vamos chamar assim, as funções que alicerçam essa função que vai, de fato, ser usada na tarefa, no bloco, pensando no bloco. Quando você faz o jittering, você está justamente forçando com que essa subida e descida da curva aconteça de forma não uniforme, vamos chamar assim. Então tem um loading associado, vamos colocar assim, sabe? Então, isso são... a gente está entrando no nível de como é complexo no final de desenhar esses estudos, né? Porque nós temos algo que a gente pode chamar adaptação, mas no sentido mais amplo, tá? Então, vamos no sentido mais estrito. Então, existe uma adaptação, né? Você coloca seus óculos no nariz, e aí você sente o peso dos óculos, você sabe que você está com os óculos no nariz. Mas após um certo tempo, aqueles receptores da pele param de disparar porque acontece o fenômeno de adaptação, né? Eles se adaptam, param de mandar a mensagem para o seu cérebro que você está com os óculos, a ponto de você poder começar a procurar os óculos, cadê óculos, eles estão no seu nariz, tá? Então, existe uma adaptação fisiológica e a gente vê ela num sentido maior também no nível neural. Então, o que talvez Bruce e Brenda estão falando, quando você apresenta, por exemplo, dois estímulos idênticos, um após o outro, no primeiro estímulo você tem uma ativação bonita, e no segundo estímulo você já tem uma diminuição nessa ativação, né? Porque isso é um princípio econômico do sistema. Para que ele vai ativar da mesma maneira se é um estímulo que já conhece, se de repente é um estímulo que ele já está esperando, né? Então, acontece esse tipo de adaptação. A gente vê isso também nos desenhos de imagem, e por isso talvez você usa, não é só por isso, mas também por isso você usa esse
essa manipulação do tempo entre os estímulos, para que o estímulo ele se mantenha imprevisível, vamos dizer assim, um pouquinho, né, no tempo, não sei exatamente quando ele vai entrar, então vou me manter alerto e para quando ele entrar eu poder processar. Agora tem outro efeito, quando a gente, que é mais comportamental, que acho que foi aquele exemplo primeiro que o Bruce deu. Então, por exemplo, se eu coloco para você ler palavra, e vocês são leitores experientes, e essas palavras são apresentadas uma atrás da outra, e sempre no mesmo lugar, e são, assim, palavras fáceis, daqui a algum tempo você vai entrar numa leitura automática, sem sequer processar conteúdo semântico dessas palavras, né, até porque você está deitado num scanner, com máquina pulsando, né, ou seja, existe também queda na motivação ou no engajamento com a tarefa, tá? Então também a gente tem que inventar algumas surpresas na tarefa para manter a pessoa engajada e motivada, tá? E tem, do outro lado, também é importante dizer, por que é usado estímulo em bloco? Porque existe uma somação do sinal. Então, se eu quero ver, né, sinal robusto relacionado com leitura, então eu vou apresentar 10 palavras, porque no nível neural, aquele efeito Bolt, ele vai se somando, né, ele demora 3 segundos para levantar e demora também para cair. Então, se eu tenho palavra a cada 1 segundo, eu vou ganhando um efeito Bolt mais robusto, mais sinal, mais chance de ver efeito nos meus dados. Ok? Então, vou continuar. O NIRS, assim, ele tem as empresas com equipamento próprio, assim, né, que a venda, mas tem muita gente que faz a própria touca, o próprio equipamento, né? Então, ele é uma fibra ótica, ele precisa de um amplificador, né? Não tem muito grandes segredos, assim, não precisa de uma bobina, por exemplo, que nem a ressonância, assim. Então, tem vários trabalhos que eles fazem o equipamento, adaptam ele em alguma forma no participante, e então, geralmente esses artigos, eles tendem a trazer a parte eletrônica do equipamento, como foi feita a construção, e as especificações do equipamento construído. Então, tem até que bastante disso, assim, ainda hoje, assim, tá vendo? Isso aqui é de 2020, e é uma proposta aí de um sistema que eles mesmos construíram para fazer a tarefa. E aí precisa ter como foi feita a validação, né? Coisas importantes, a gente falou semana passada, né, de como as instruções são relevantes, a como você faz as instruções. É legal trazer como foram feitas no artigo. E tem alguns que eles especificam também como que foi o ambiente ou alguns detalhes importantes. Então, por exemplo, no NIRS a gente usa aquela touca. De repente, os participantes utilizam óculos, né? Foi permitido usar óculos ou não? Foi utilizado fone, aquele headphone, por exemplo, ele fica bem em cima dos optodos, se você usar optodo temporal. E isso pode influenciar ser um ruído. Então, esse tipo de informação é importante relatar. Outras coisas que eles colocam, por exemplo, em caso de idosos, é importante falar se eles tinham uma acuidade visual e auditiva bacana ou não. Se foi medido ou se não foi medido, né? E algumas anotações específicas que... Isso aqui é uma dica que eu dou para quem estiver coletando, independente de qualquer coisa, façam as anotações das avaliações de vocês, do como é que foi. Acho que a gente falou isso também semana passada, né? O Bruce até relatou um exemplo de neuropsi, mas com equipamento também é bem interessante. Outro dia eu estava fazendo uma análise de eye tracker. Ai, tem um cara me ligando, depois eu assisto. Outro dia eu estava fazendo uma análise com o eye tracker e tinha um sujeito que estava muito estranho, estava com um sinal muito estranho, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu fui lá olhar as informações que eu anotei, e realmente essa pessoa teve muita dificuldade para fazer a tarefa, porque ela estava com uma dificuldade de ouvir
o áudio em uma parte. Então, eu excluí essa pessoa porque ela não conseguiu fazer a tarefa por um problema de acuidade auditiva, que foi no dia. Então, se eu não tivesse essa anotação que eu feita lá na hora, eu não ia saber dessa informação específica, porque eu não fiz uma tarefa de acuidade auditiva, por exemplo. Então, quando vocês estiverem fazendo, né, vou trabalhar com uma criança, deixa lá um espaço para vocês fazerem esse tipo de anotação. De repente, naquele dia, a criança, sei lá, ela veio toda afobada, sei lá, deu um soco no coleguinha, ficou chateada, não quer fazer a tarefa, com motivação baixa, não sei. É bom anotar esse tipo de informação, e às vezes esse tipo de informação acaba sendo relatada ou no método, ou em algum tipo de material suplementar, algum tipo de limitação quando colocado na discussão. E aí, novamente, no NIRS tem uma coisa importante que é especificar qual que foi o equipamento utilizado, ou se você fez, quais são as especificações do equipamento, qual que foi a taxa de aquisição do sinal. Lá no começo eu mostrei que tinham 2 ondas, né, para captação do sinal. Você pode usar mais de 2, é importante ter pelo menos 2. Então, quantas ondas foram utilizadas e qual foi o comprimento de onda emitido para você verificar essa variação do sinal, tá? Outra coisa importante... Oi? Desculpa te interromper. Claro, pode ir. Que você já começou a meio que mudar de assunto, você comentou do ambiente, mais uma curiosidade mesmo, 2 coisas, calor, assim, tipo, por exemplo, uma sala mais quente influencia de alguma forma no Legal. resultado, ou o metabolismo também influencia, então, por exemplo, sei lá, menopausa ou fatores metabólicos em geral afetam de alguma forma o sinal do NIRS? É mais curiosidade mesmo. Sim. Uma das coisas que a gente tentou manter, por exemplo, no meu experimento, a gente orientou os participantes não tomarem café no dia. Então, mesmo que a pessoa tivesse feito aquela que veio depois do almoço, por exemplo, a gente pedia para ela não tomar o café preto no dia. Tinha 2 senhoras que veio participar do meu experimento, que elas subiram aquela ladeira da universidade a pé. Aí a gente falou assim, então vamos fazer um neuropsi primeiro, vamos dar uma relaxada, uma respirada, depois a gente vai lá pro NIRS, porque ela tá com o metabolismo, ela acabou de fazer uma caminhada, né? Então ela voltou com o metabolismo alterado. Calor, na temperatura aqui, a gente não, acho que não muito. No EG tem um pouco de diferença se a pessoa começa a suar, porque aí influencia na condução da pele. Então, se você tiver com EG junto aí no NIRS, é interessante você não ter um lugar, é legal você ter um ar-condicionado no ambiente, por exemplo. No NIRS, uma coisa que influencia é a luz. Então, a gente põe uma touquinha em cima dos optodos, além da touca com o optodo, a gente põe uma touca preta para tampar os optodos e não ter influência da luz ambiente. E lá, no caso, a gente desligava a luz. Tem alguns experimentos que são feitos ao ar livre, e aí é importante ter esse tipo de relato. Por exemplo, lá na escola com as crianças, a gente fazia numa sala de aula. A gente deixava, tipo, a cortina fechada, mas não significa que estava tudo escuro, né? E aí variava o sinal também ao longo do dia. Tinha criança que foi coletada de manhã, criança à tarde. Esse tipo de informação tem que ser explicitada no método, porque influencia sim. E, no caso dos idosos, a gente media a pressão sanguínea também. Então, são informações relevantes, sim. Tudo que muda o metabolismo lá vai influenciar de alguma forma aqui, com certeza. Beleza, obrigado. Acho que é isso que eu imaginei, só queria realmente tirar a dúvida. Uhum. Outra coisa que no NIRS é importante reportar é esse posicionamento dos optodos. Então, varia muito, 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 muito de estudo para estudo. Cada um faz meio que do jeito que quer. Então, não tem padrão nenhum por enquanto. O único padrão, assim, que tem é quando a pessoa constrói, ela utiliza como referência o posicionamento daquele sistema do EG já, que é o sistema do EG ele já tem alguns pontos para você colocar os eletrodos que já são relativos a determinadas regiões, né? E como ele já é um sistema já bem utilizado e validado, então, quem faz, quando a gente vai montar a matriz de onde colocar cada optodo, a gente tende a usar esse sistema do EG. Outras pessoas podem usar Atlas mesmo, ou, por exemplo, eu utilizei um software
que tinha como referência final a posição com o EG, mas e tinha atlas como juntava dentro desse software alguns atlas e a saída final era do EG. Então, precisa ser indicado como que foi feita essa referência. Geralmente é aquele sistema 1015 ou 2015, eu já esqueci agora esse detalhe, mas até que o pessoal usa como referência o EG, por exemplo, aqui FP1 e T3 é o EG que ele está usando como referência. E aí tem estudo que usa só pré-frontal, tem estudo que usa, tipo, 2 obtudos à direita, 2 obtudos à esquerda, tem estudo que usa metade da cabeça, então não tem padrão mesmo, realmente não tem padrão. Os mais comuns são no pré-frontal, por conta da facilidade, né, de adquirir sinal. Então, aqui no pré-frontal não tem cabelo, não tem. Não vou falar que a atividade motora é um pouco menor, por exemplo, do que aqui no lobo temporal, onde se a pessoa fecha os olhos ou movimenta a boca, movimenta o temporal todo. Essa parte aqui do parietal é horrível tirar sinal daqui, calibrar, porque tem muito cabelo, geralmente. Então, por conta desse tipo, e pela quantidade, né? Cada combinação de emissor, então aqui imagina assim, o azul é um emissor e o vermelho é o detector, só com o emissor eu tenho 4 canais, tá vendo? Tem um canal aqui, cada número desse é um canal. Então, as combinações de quantos canais estão feitos, quantos optodos, qual tipo de optodo, isso tem que estar muito bem descrito, senão realmente fica muito difícil reproduzir esse trabalho. Esse é o caso do NIRS. E na hora de processar, tem um padrão, vamos dizer assim, de processamento do sinal e pré-processamento e processamento, que vai desde verificar se a taxa de sinal e ruído está bacana, ou aquele limiar que a Caterina falou, de remover artefatos, principalmente de movimento, né? No NIRS, a gente tem diversos artefatos relacionados. Tem o movimento, embora ele não seja tão sensível a movimento quanto uma ressonância, né? Inclusive, ele é utilizado por conta de ser menos sensível a movimento. Não significa que se a pessoa não dá uma tossida, se ela não falar, eu não vou captar esse sinal no NIRS, eu vou captar. Só que a gente consegue fazer alguns processamentos, né? Aplicar alguns filtros que a gente consegue retirar esse sinal, esses artefatos e artefatos sistêmicos. Então, a pulsação do vaso sanguíneo, tudo que vem do lado de fora do córtex, todo sinal que a gente pega do extracortical, a gente também tem alguns processamentos que a gente pode aplicar para retirar. Então, esse primeiro passo aqui de artefatos genéricos aqui, ele, de forma geral, esses dois primeiros passos é feito para todos. Esse terceiro passo é feito para todos também, que é pegar o sinal de luz. Eu tenho agora um valor de variação de comprimento de onda. E agora eu quero transformar isso para a concentração de óxido e desoxihemoglobina. Então, tem uma funçãozinha, uma lei já criada, onde você consegue aplicar essa função e fazer essa transformação do seu sinal. Então, antes eu tinha luz, agora eu tenho sinal de concentração de hemoglobina, que é o que a gente costuma relatar como resultado, tá? E aí, a partir daqui, eu tenho diversas formas de fazer esse processamento. Essa é meio que a luz do campo, da CUNIRS, quais são os tipos de processamentos que eu vou aplicar para ter um sinal mais bacana. Se eu estou trabalhando com uma região, por exemplo, no temporal, onde eu tenho se eu quero fazer uma tarefa onde a pessoa fala, quando eu falo, eu movimento essa parte temporal. Então, esse deslocamento do optodo, ele vai ter um ruído no meu sinal. Então, que tipo de processamento eu posso aplicar aqui? Qual técnica que eu posso aplicar aqui para poder remover esse tipo de ruído? Então, a partir dessa parte de retirada desses sinais que são relacionados a alterações fisiológicas ou não, eu tenho alguns caminhos diferentes.
Geralmente todos aplicam algum tipo de filtro, né, de sinal, para tirar alguns ruídos clássicos, por exemplo, a batida do coração, né? E aí a gente termina basicamente com o GLM, que a ideia é assim, eu tenho alguns canais e eu quero ver mais ou menos como cada um desses canais contribuíram melhor na tarefa, assim, qual deles tem um sinal maior, qual deles verificou uma variação de sinal maior naquela tarefa. Então, grosseiramente, isso que o GLM faz, ele vai te mostrar como que cada canal teve a sua contribuição, né, qual que é o peso de cada canal, e aí esse valor, né, que sai daqui, a gente consegue comparar depois, fazer as comparações. Entre esses artefatos que eu falei, por exemplo, de atividade extracortical, uma das coisas que está aparecendo agora, né, os estudos estão saindo agora com esse canal de curta distância. Então, lembra que eu falei, a gente tem, acho que aqui, né, a gente tem um canal do lado. E aí, esse canal, quanto mais longe esse canal tá, teoricamente, mais profundo eu vou chegar no córtex. Até ele chegar numa distância em que eu não consigo mais captar muita variação de sinal, fica muito fraco. Quando eu deixo eles bem pertinho um do outro, assim, milímetros de distância, eu vou pegar um caminho mais curtinho, assim, ele não vai conseguir ir lá no fundo do córtex e a gente conseguir pegar esse sinal, mas eu vou pegar sinais extracorticais. Quando eu pego esse sinal extracortical, é como se fosse todo o ruído daquela região. Então, não é uma subtração simples, mas vamos imaginar, eu tenho um sinal que pega todo o caminho do córtex e extracortical, e eu tenho um sinal que pega um caminho só extracortical. Tecnicamente, se eu subtrair um do outro, aí eu vou ter só o sinal cortical. Então, a grosso modo, assim, simplificando bastante, é mais ou menos essa a ideia de um canal de curta distância. Então, quando a gente vai verificar quão bom é esse sinal, por exemplo, quanto que a vizinhança de canais contribuem na qualidade desse sinal, tem 3 fatores interessantes. Tem esses canais de curta distância, onde eu vou verificar não só a atividade cortical, mas aquele ruído que eu não quero saber, que é extracortical. A população, então, fazer com bebês é uma avaliação, fazer com idosos, onde o tamanho do crânio, a grossura do osso é maior, os vasos são diferentes, tem mudança de pressão alta, pressão baixa, medicamentos, e etc, 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 muitas variações, então tem diferença, e se eu tenho alguns confundidores fisiológicos, né, como se eu removi, né, se eu apliquei algum tipo de filtro de, sei lá, pressão do sangue, respiração, alguns ritmos fisiológicos, né? Então, quando eu tenho todos esses presentes, eu faço tenho essa ferramenta nessa população com esses processos, onde eu vou ter esse sinal um pouco mais bacana. Uma pergunta, Brenda. Uhum. A separação dos canais, ela deve mudar em relação à idade? Você tem alguma observação nisso? Por exemplo, ela deve ser... A gente muda tamanho de touca, mas acho que a distância, ela só diminui ou ela aumenta, mas tem isso? Tem, por exemplo, o sinal se propaga diferente em crânio de bebê? É que o bebê ele tem um crânio mais curtinho e uma cabeça menor. Eu acho que tem diferença, assim. O que não tem diferença é assim, por exemplo, eu estou emitindo o sinal, estou detectando o sinal, ele vai ter um caminho ótimo que ele vai caminhar, certo? Se eu ponho num ambiente, né, numa cabeça, onde tudo que impede a transmissão desse sinal é menor, então eu vou ter um sinal ótimo melhor, porque eu estou emitindo mais um sinal e ele se dissolveu, vamos dizer assim, né? Se dissolveu menos nesse caminho. Então, ele passou por um crânio mais curto, por exemplo. Só isso já faz diferença.
né? Ok. Tá? Quando eu falei de população com variação étnica, também tem isso, porque o NIRS, ele responde melhor, né, vamos falar assim, para cor de pele mais clara. Isso porque a cor mais escura, ela absorve também diferente a luz. Então, eu não sei se tem trabalhos, por exemplo, para ver qual seria um ótimo para populações de idades, etnias diferentes, ou cabelos de cores diferentes, ou carecas ou não, né? A criança também, ela é meio carequinha, né, o bebê? Cabelo fino, né? Cabelos grossos e, e muito cabelo também interfere no sinal, porque tudo isso é um ruído que impede a passagem de luz. André, pode falar que a Brenda acho que não tá vendo sua mãozinha. Ah, tá. Eu participei de um experimento com a Daisy, uma pesquisa que ela fez. Não sei, era que ela estava fazendo a coleta o ano passado. Eu lembro que demorou tanto, acho que mais de 35 minutos para elas acertarem, ajustarem no cabelo, na minha cabeça, né? E aí vieram mais pessoas para ajudar. Elas estavam em duas, foi. E aí eu lembro de elas comentarem a questão da cor do cabelo e a quantidade do meu cabelo também na cabeça. E eu, nossa, mas está muito difícil, ainda falei, né? E elas, não, da qualidade não estava boa. Eu perguntei o que estava acontecendo. Elas falaram que era por causa da quantidade de cabelo, o cabelo era muito escuro e o cabelo também era grosso. Elas Isso, falaram isso. tudo isso interfere bastante. A gente, por exemplo, tinha um participante que ele era, eu tive, assim, os homens para mim, tirando um participante, eu tive um participante que ele era descendente de japonês, ele tinha um cabelo grosso, preto, e, nossa, a gente ficou quase uma hora na cabeça dele, de verdade, assim. Eu só não mandei ele embora porque realmente ele veio de longe para participar, mas ele também não voltou mais, né? Então, Eu acabou acho não que dando certo. o nosso não seguiu porque a pandemia entrou logo na sequência. Eu acho que era Sim. alguma coisa para Roberta, acho que não era Roberta? Eu Sim, não sim, lembro ela para quem trabalha com era. NIRS também. Então, isso influencia bastante, influencia bastante. Em compensação, eu tive outros participantes que eles idosos, né? Eles, homens, assim, que ele já era careca e foi lindo, né? Não precisei fazer nada, só pus a touca nele, fui lá, verificou, pá, já estava pronto. Então, e tem alguns que eu até olhei e falei assim, nossa, vai ser muito difícil esse, e não foi. Então, É muito complicado, por isso a gente está pensando, eu e a professora Teresa, a gente está pensando padronizar as coletas, raspando o cabelo de todo mundo antes. Aguardem as próximas pesquisas, é tudo pela pesquisa. vai ser ótimo, né? Lindo. Especialmente, né, para aquelas pessoas que pegam o sinal, tipo, no hospital ou parietal, tem maior dificuldade, que é bem onde acumula mais, né, cabelo. Então tem essa dificuldade também. Ah, que interessante essa região aqui. Nossa, que legal essa informação. Então, aqui no artigo, ele dá 3 estratégias gerais que são realizadas, né, nesse processamento. Considerando você ter esses canais de curta distância, então como você tem esses canais, você consegue fazer alguns processamentos e você consegue ter uma sensibilidade mais relacionada a esse sinal cortical, porque você está, de alguma forma, garantindo que esse sinal extracortical não está, não tá, como é que fala? Não está atrapalhando o seu sinal cortical, enfim. Ficou péssima frase, mas é essa a ideia. A segunda estratégia é quando você não tem, quando você não tem esse tipo de ferramenta, né? Que é a maioria dos trabalhos que tem hoje são desses, porque o short distance vem vindo agora. E aí tem uma série de processos que a gente pode fazer, que é identificar quais são esses sinais fisiológicos, e aí se decompor eles de alguma forma. Uma das formas que usa mais é esse PCA, que é componentes principais. Como é que é o A? O que é o A? Análise de componentes principais.
Então, basicamente, você decompõe o seu sinal e identifica, ele agrupa sinais parecidos aí que contribuem para o seu sinal como um todo. Então, você tem uma curva, vamos imaginar assim, formada por várias curvas pequenas, e eu estou agora decompondo essas curvas pequenas e tentando identificar. Ah, isso aqui é movimento, isso aqui é sinal do coração, isso aqui é outra coisa, e é mais ou menos essa a ideia. Tem outras formas também de fazer esse processamento, e cada vez mais tem sido sugerido métodos melhores. Então, por exemplo, o SAT, eu sei que a gente, na nossa análise, a gente não usou esse PCA, por exemplo, mas tem um trabalho que eu acho que da época, né, agora não sei mais, da Janine na época, que ela utilizava o PCA para fazer essa decomposição. Então, varia muito de experimento e pesquisador, tá? E a terceira estratégia, ela é pensando nesses processamentos com a variação mais fisiológica, né? Que é identificar, então, sinais de respiração, da batida do coração, concentração de gás carbônico, pressão sanguínea e de condução da pele, condutância da pele, tá? E aí, aqui um exemplo de um artigo, como, por exemplo, eles mostram esse processamento. Então, em geral, como tem... esse artigo, ele indica você utilizar blocos e diagramas onde você mostra esse fluxo da informação, de como foi feita a análise estatística, de como foi feito o processamento. Então, esse aqui é um exemplo de um estudo como que ele mostrou, assim. Então, numa primeira, assim, você olha, acha um pouco estranho, mas se você começa a ler os artigos aí com uma certa frequência, você começa a identificar um padrão aí do curso de informação. Tá? Esse aqui é mais estatístico e menos daquele processamento, né? Opa. Então, os resultados. Então, no caso do NIRS, ele tem várias formas de mostrar os resultados também. Então, deixar uma boa visualização, né, da atividade cerebral, dos gráficos e tabelas, é bem importante. Então, deixar bonito, no sentido, assim, apresentável, né, onde as informações não fiquem densas e acabem complicando, interferindo no entendimento. O texto conciso, né, então, põe os resultados de forma clara e organizada, só os resultados do método que você propôs, né, e uma coisa que eu aprendi na graduação é assim, que em resultados sua opinião não importa, então, um resultado interessante que a gente, talvez seja interessante para o leitor, talvez não, mas isso não cabe aqui nessa sessão, então, o resultado realmente é onde você coloca o que saiu de informação daí, sem a sua opinião envolvida. Essa opinião, ela entra na parte de discussão, onde você dá a sua interpretação, onde você traz outros estudos, né? Mas aqui, realmente, são só os resultados. Aí, aqui eu trouxe, não precisa ler, isso aqui é só a cara dele, né? Esse é, por exemplo, um artigo que tem lá 8 páginas, com 2 colunas por página, e essa aqui é o resultado do cara. Então, esse é 1/4 da página é o resultado da pessoa. Então, o resto foi a discussão, o resto foi o método, e aí o resto da apresentação dos dados vem no gráfico, e aí a pessoa olha, ela tira a conclusão, ela sabe qual que é o resultado, tá claro para ela, tem uma legenda gigantesca aqui, que eu não pus, mas essa é a ideia, deixar um resultado claro, específico, só realmente falando o que é observado aqui, a partir do método que você aplicou. Outras formas de sair, de mostrar... Rapidinho, uma observação rápida. Porque acho que isso se aplica em todos os artigos, todos os estudos, e é uma parte que a gente, como pesquisador, tem muita dificuldade, né? Porque, caramba, você fez tantas coisas, tantas análises, e como que não vou colocar tudo? Não vai mesmo, né? Elabora seu próprio luto, porque nem todo resultado é interessante para a sua história, para o seu leitor.
Então, é realmente muito importante e muito difícil na prática, né? A gente, às vezes, precisa escolher qual é o resultado que vale a pena colocar, tá? Uhum. É uma coisa que eu acabei pulando, né? Uma forma de você falar os resultados, agora, NIRS especificamente, é mostrar a curva de deoxi e dioxi em cada canal. Então, tem muitos trabalhos que trazem a fotinho de cada canal e mostra a variação média, né, de todos do grupo, né? Esse daqui ainda foi bacana que ele mostrou onde ele viu as diferenças, né? Mas geralmente eles só dão isso aqui, só e aí você que se vira para olhar. Outros trabalhos eles tendem a fazer um mapinha das regiões de interesse e mostrar os resultados da atividade nessas regiões, junto com a estatística do lado, né? E aqui é um exemplo já de correlação, né? Então, os resultados gráficos aqui de cada grupo. Então, esse é um tipo de resultado comum. Outra forma é em forma de tabela. Então, eles mostram a concentração de óxido, né? O valor estatístico de óxido e desóxido. Alguns trazem o total como se fosse a soma das duas informações. Esse aqui mostrou a saturação, eu não costumo ver essa informação, eu costumo ver o total ou um dos dois, né? Ou óxido ou desóxido. E um outro formato é, uma vez que você teve aqueles, né, você tirou os dados daquele GLM, e agora eu quero ver, então, para aquela região de interesse, aí você faz uma análise das condições comparando direto, né? Então, aqui aí é um gráfico normal, como se você fizesse uma avaliação com score qualquer. E aí, para encerrar, na discussão, então, como eu falei, é onde realmente você vai pegar, trazer esses resultados e vai contextualizar e comparar com os achados no seu campo, né? No caso do NIRS, tem bastante já tem bastante trabalho com NIRS, mas não é igual o EG e fMRI, certo? E dependendo do tipo de tarefa, realmente é difícil encontrar. Então, você faz essa comparação com essas outras ferramentas também. Aqui na discussão onde você vai checar a consistência dos seus resultados com a literatura, e vai indicar, assim, o que é relevante do seu trabalho, como que ele contribui, quais são os pontos fortes desse método que você aplicou, se ele é um método novo, por que aplicar esse método novo, e tem, geralmente, vem uma seção de limitações do método, ou da ferramenta, ou do estudo em si, né? E alguns vêm com quais são os estudos que podem vir, ou o que precisa fazer agora, quais são as novas perguntas que foram abertas com esse trabalho. Então, a discussão é onde você fala o que você quiser, entre aspas, né? Com base, né? Com argumentos, mas aí você traz sua interpretação dos resultados. E aí, por fim, uma conclusão onde você sintetiza os principais achados e qual é o impacto aí na área. É isso. Ó, o horário não vai dar muito tempo para discutir. Parabéns! Show de bola! Parabéns. Bem, Demais! Deixa eu parar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Eu só gostaria rapidamente de complementar essa parte do resultado, porque parece um pouco cruel, mas de fato é realidade. Até um amigo meu, quando estava escrevendo doutorado, ele colocou um post-it no computador do lado dele que constava assim: nem tudo que você fez é interessante para a sua publicação. Como que a gente devia escolher, né? Qual resultado reportar? Uma das principais escolhas vai um pouco no sentido como seus objetivos, né? Qual foi o objetivo do seu estudo? Né? E qual é o resultado que melhor responde esse objetivo? E esse que melhor responde também vai na linha quais são as análises que melhor apoiam, né? Uhum.
seu resultado. E no final, qual é a história que você quer contar, né? Então, todas as análises são válidas, mas quando a gente faz um monte de análise e apresenta um monte de resultado, aquilo se torna muito pesado e não é interessante, né? As coisas simples, acho que são sempre preferíveis. Então, quando você tem, né, quando você pensa, vou fazer análise assim, assada, pensa assim, essa análise melhor responde a minha pergunta? Se sim, vamos colocar só o essencial para aquilo que vai apoiar minha argumentação depois na discussão. Tá? Se tem uma análise que deu resultado que não está muito convincente, ou é um resultado até muito legal, mas está fora, né? É um resultado que abre um novo caminho, uma nova discussão, não coloca nesse artigo. Pensa, de repente, depois apresentar num outro trabalho, ou coletar mais dados, ou replica, e vai fundo num futuro, no segundo momento. Acho que a gente precisa ter esse olhar sobre o nosso dado um pouco, não egoísta, né? É meu, então eu apresento. Uhum. Alguém, assim, tem várias pessoas que estão escrevendo, que estão elaborando os artigos, não querem comentar rapidinho sobre qualquer aspecto que foi dito hoje? Aí, com isso, a gente encerra. Isso foi uma indireta, professora? Só pra... Uma provocação. Agora, você gostou da palavra provocação, né? Fica mais light, né? Sim, exato. A gente tá usando provocações na graduação e tá dando super certo. Sim. Não, eu acho, além da questão de falar sobre o artigo, eu queria sugerir, se a Brenda quiser e puder, é claro, para ela disponibilizar depois o PowerPoint para a gente, porque ficou bem legal. Acho que é bacana até para a gente depois usar como, né, todo o trabalho que ela fez foi super importante, e a gente poderia reutilizar isso, né, de alguma outra forma para nós, no momento, se ela quiser, claro. Posso sim, e no artigo nesse artigo que eu mandei, no final dele tem até uma tabela que resume como se fosse com perguntas. É que eu não coloquei aqui porque eu acabei resumindo já, né? Mas ele, deixa eu ver aqui, por exemplo, ele põe, sei lá, tópico de introdução, lá o título. O meu título é curto, específico e informativo sobre os resultados. Ele põe como se fossem, é um checklist, assim, para você tá fazendo o texto e você olha, faz essa pergunta para o seu texto, assim, sabe? Eu tô falando isso aqui, nesse parágrafo aqui, eu tô mostrando exatamente isso dessa forma? Se sim, ok, se não, muda. Basicamente isso. Ótimo, essa tabela também é bem bacana, ajuda, tudo que é resumido que ajuda de guia também facilita bastante, né? Uhum. Então, ele é um. Então, acho que tem umas 4, 5 páginas com esse checklist. Mas ele é bem, bem específico, e aí, no caso, né, ele especifica também para o NIRS. Então, nem todos os checklists talvez você vai utilizar, mas tem uma parte genérica que com certeza é útil. Sim, sim. Não, é que deu para ver que tem algumas coisas que a gente tem que adaptar e tem outras que são muito, muito específicas realmente, né, desse tipo de trabalho. Uhum. Acho que eu não sei se eu, que a Catarina, que eu posso contribuir mais, porque foi bem legal a forma de resumo. Acho que a ideia mais importante e seguindo o gancho que a Catarina deu, é a ideia de que tem que realmente contar uma história. E são ganchos que as coisas têm que ter, né? Então, na introdução, você vai falar, por exemplo, meu trabalho é sobre essa questão de games e alfabetização. É legal você fazer uma introdução para algumas coisas bem interessantes, profunda, dependendo do tipo de trabalho, mas para um artigo, eu não posso fazer uma revisão de todas as vezes, todos os tipos de jogos, todos os tipos de, né, ferramentas de games ou gamificação que foi usada na alfabetização ou qualquer tipo de treino. Então, eu preciso contar o que é relevante para minha história. Então, o relevante para minha história se eu estou falando um projeto que é um tipo de leitura, por exemplo, um jogo de leitura, eu cito um pouco sobre os games, cito os games que são de leitura, o histórico, né, alguma coisa assim, bem genérica, não tentando aprofundar muito, e outros pontos que pode ser mais importante que eu vou abordar lá na frente. E aí eu falo meu método inteiro, meus resultados, e aí discuto baseado, né, naquelas informações que eu dei na introdução, o que eu tive de hipótese durante essa transição da introdução para o método, nos resultados, o que apareceu, e aí eu discuto tudo isso. Então,
ele vai se tornar como se fosse um trenzinho, assim, né, com os vagões bem emendadinhos. Então, não são áreas separadas, elas têm uma ligação, nem sempre ela é muito direta, mas elas fazem parte desse todo, assim, né? Então, Sim. acho que é a coisa mais, assim, que eu posso tentar fazer para amarrar, porque o artigo que a Brenda apresentou é bem bacana, já resumiu bastante. Uma coisa meio à parte, só para complementar, até para ajudar quem está escrevendo artigo, ou a própria dissertação, ou projeto, né, tem alguns artigos que tem uma espécie de template já meio pronta, meio tradicional, e o projeto, por exemplo, que a gente entrega na biblioteca, ele tem um padrão específico, né? E tem um negócio, um site que chama Overleaf, que ele é de escrever documentos e tem apresentações também, mas eu estou mais focando na apresentação do documento, que ele já tem uns templates prontos, e aí você consegue escrever o seu trabalho sem se preocupar muito com regra da BNT, botar as referências lá do jeito certo. Então, eu uso o modelo como se fosse código, mas ele tem um formatinho de texto também. Você pode escrever em formato de texto normal, ou para quem tem alguma facilidade mínima, mínima mesmo, assim, dá para usar o código. E aí, quando eu vou, por exemplo, citar alguma coisa, eu só ponho lá uma referência da citação, e ele já põe na ordem alfabética, já põe no negócio certinho, no PDF, a pessoa pode clicar e ir direto para a referência, por exemplo. Então, para quem estiver escrevendo artigo e quiser conhecer essa ferramenta, né, então, tipo, ele já vem, por exemplo, eu estou usando um template que ele já tem os esquemas prontos do, da UFABC. Então, ele já vem com esqueminhas de ordenação de figuras, por exemplo. Então, se eu for clicar aqui, a pessoa já consegue ir direto na figura que está lá no texto. Então, esse daqui eu acho que é bem bom, porque eu, por exemplo, odeio ficar escrevendo no Word algumas coisas e depois ter que ficar arrumando a ordem alfabética. Então, essa é uma ferramenta que eu queria sugerir. E ele, nesse caso, ele tem templates de artigos. Então, às vezes é interessante você procurar ver se de repente o artigo que você quer, na revista que você quer, já não tem um padrão por aí. Agora eu não consigo achar. Eu estou nos meus projetos. Mas, enfim. Essa ferramenta é gratuita ou... Ela pergunta, eu ia fazer isso também. ela é sim. Acho que ela. Ô, Bruce, você pode parar de gravar agora que a apresentação já acabou, tá? Você cria uma conta. Tem que avisar, galerinha, tem que avisar. Você cria uma conta. Eu usei